Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Encontrei na sua Bíblia Mateus 21, versículo 12. Já acharam? Olha só o que está escrito aqui, ó. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam. No templo derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Foram ter com ele no templo, cego, coxo, e o curou, né? Que o templo, né? Porque o templo mesmo da gente é o templo do Espírito Santo, mas, né? Tá se referindo o local ali, né? Que os cambistas, vamos dizer no dia de hoje, os camelôs, né? Não tenha contra, né? Não, de forma nenhuma. Mas o local onde eles vendiam os produtos, por quê? Porque eles vendiam os produtos no local que não era propício para vender, porque ali era uma casa de oração, ali era reunião para ter um encontro com Deus, ter um encontro com o Pai. Então estava fazendo a casa de oração, um templo de comércio. E nos dias de hoje, né, é que infelizmente há isso, mas não pode. Por quê? Porque o templo foi feito para pregar a palavra de Deus, pregar salvação, não vender conteúdos, não vender livros dentro da igreja, não pode vender artigo nenhum dentro da igreja, dentro do templo, né? Porque o Senhor Jesus, ele condenou essas práticas, porque não pode, porque local é somente para reunir e adorar a Deus, é reunir os irmãos para unir a nossa fé para um só propósito, com Deus, ter a intimidade com Deus ali no local, né? O local ali não foi feito para vender produtos, vender artigos, não. É um lugar de oração, é um lugar de buscar a palavra de Deus, de buscar a Deus, de buscar a santa palavra, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer para a igreja, né? Que a igreja são aqueles que obedecem a palavra de Deus, aquele que procura, né, se distanciar do pecado, que procura se derramar para Deus, se derramar ao Espírito Santo. Não é isso? Não foi feito, igreja, o templo, o local não foi feito para vender, não foi feito para fazer comércio, foi feito para falar da palavra de Deus, foi feito para pregar a verdadeira palavra, para pregar a verdade, para pregar denunciando o pecado, o que o pecado faz, o que o pecado faz se o homem que eu digo, refiro, o ser humano, que o pecado afasta de Deus, nos afasta de Deus, se continuarmos na prática do pecado. Este local foi para pregar, foi para falar, falar de arrependimento, falar de abandonar as práticas do pecado, né? Falar da salvação, local de falar sobre a pessoa que não tem a vida com Deus, se não procurar mudar, não procurar sair das práticas do pecado, falar sobre o inferno, sobre o céu. Porque a Bíblia diz, aquele que não falar sobre o inferno está negligenciando a palavra, está escondendo a palavra, e não pode ser ocultada, tem que ser falado. Ainda que as pessoas
não gosta ainda, que desagrada. Mas o Senhor Jesus, quanto aqui teve, ele não agradou todo mundo, né? Porque ele repreendeu ele, né, com amor, né? Então que ele falou, né? Uma passagem que tem que ele falou que estava sobre só os discípulos e vocês não vão não? Aí um deles disse assim: para onde nós iremos que só tu és o Filho de Deus, né? Reconhecendo ali que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Então isso aí é para a gente, nós temos que reconhecer que o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, e Ele quer nos salvar, Ele quer me salvar, quer te salvar, quer nos salvar. Que essas palavras sirvam para mim também, né? Que cada dia mais as coisas estão apertando. Então, a gente tem que se voltar para Deus quanto antes, abandonar a prática do pecado, abandonar a prática das coisas erradas, abandonar as práticas daquilo que desagrada a Deus. Porque o templo não foi feito para comércio, não foi feito para isso. Não, foi para pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Ok, pessoal? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe nós todos, né? Se entregue para o Senhor Jesus, se entregue para Ele, quanto a tempo, está cada vez mais próximo a volta dEle. E vai acontecer, ou o que quer que seja, coletivamente ou individualmente, né? Mas vai acontecer, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe nós todos, tá bom? Tchau.